todos os ouvintes aqui da Princesa FM. Satisfação de falar com vocês e com toda a população aqui de Feira de Santana e região. Bom, mas lembrar que o Raimundo é de Feira, estava em Salvador servindo a Embasa, retorna à feira, mas você estava lá na Embasa também num cargo também de direção, não era? Perfeito. Eu estive gerente aqui da Unidade Regional de Feira de Santana entre os anos de 2014 e 2016. Fui designado para responder pela Superintendência de Operação Norte, em Salvador, que respondia por 178 municípios da região norte do estado, incluindo Feira de Santana. Mas, como eu estava falando com o Fernando aqui fora, não deixei de morar em Feira. A família continuou residindo em Feira e a gente ficava aí na ponte aérea da BR-324 e decidimos aqui aceitar o novo convite da empresa, da Embasa, para reassumir a unidade de Feira de Santana desde maio agora de 2023. E é com muita alegria que a gente retorna. Falou ponte aérea aí, na hora que passou a ter voo, retornou. Curiosamente ontem não é? A pessoa disse que inaugurou a ponte aérea Feira Salvador, pois mas agora há pouco a gente 20 passou... minutos de voo, 30 entre decolagem, mas passamos uma matéria, um comparativo, o carro chegou quase uma hora antes do avião. 40 minutos antes. 40 minutos antes do avião. Saindo do mesmo lugar para Feira. Mas eu acho que o de Salvador também. Esse voo ele é mais um voo de conexão. Eu acho que o objetivo dele não é fazer a ponte Salvador-Feira necessariamente, mas sim uma forma de você sair de Feira, fazer uma conexão em Salvador, vai para Rio, vai para São Paulo, vai para Recife, é uma boa, não é? Bom, a gente vai falar, Raimundo, sobre esses investimentos da Embasa, mas começaríamos pela Artêmia Pires, que é uma avenida que hoje tem problemas, inclusive vai passar por grandes reformas. Me fale o que a Embasa pretende fazer na Artêmia Pires. Bom, a Avenida Artêmia Pires talvez seja o maior vetor de crescimento imobiliário e até comercial da cidade. Eu particularmente moro ali naquele entorno e me lembro de como era a Artêmia Pires há mais ou menos 8, 9, 10 anos atrás e o que ela é hoje, e realmente cresceu bastante. E a Embasa ela tem que acompanhar esse crescimento. Então, nós vamos fazer em toda a cidade um investimento de substituição de aproximadamente 10 quilômetros de redistribuição. Redes de distribuição que tem um histórico de quebramento, redes que estão subdimensionadas, e a Artêmia Pires é um caso desse. E estamos iniciando hoje, isso já foi comunicado à imprensa previamente, à população, naquele trecho entre a Avenida Azalés, onde fica próximo do condomínio Terra Nova, e o Corredor dos Araçás, ali onde fica o condomínio Naturiville. Então é um trecho de aproximadamente 700 metros, onde a gente tem incidência de quebramento, e nós iremos iniciar essa intervenção hoje. Vai ser uma intervenção que nós vamos fazer no próprio encaminhamento da atual linha de distribuição, da própria rede, para evitar a interrupção total do fluxo de veículos. Então nós vamos interromper parcialmente ali aquele trecho onde tem a rede, fica mais, quem vai no sentido ali de São Roque, fica mais à direita da pista. Nós vamos fazer um trecho de aproximadamente 50, 60 metros por dia, seccionamos, interrompemos aquele trecho, o restante da avenida fica disponível para o tráfego e cada dia a gente vai fazendo um trecho. E a gente optou, Dilson, por fazer nesse momento que o frio, né, como hoje a gente está sentindo, o consumo reduz, né, até o recesso escolar dessa semana, minimiza esses transtornos. E a gente faz essa intervenção porque ali nós sabemos que com o crescimento a rede também não atende mais a demanda, como também tem um histórico de quebramento, para que a gente se antecipe a essa obra que você citou, que vai ser encaminhada pela Prefeitura Municipal de intervenção de requalificação da Artêmia. Bom. Existe outro trecho na Artêmia que nós vamos fazer, que é ali do Melo Matos, até mais ou menos a avenida ali onde fica o Atacadão São Roque, a Fernando Pinto, mas essa nós estamos conversando em tratativas com a prefeitura para fazer quando houver a intervenção da requalificação da avenida, e a gente aproveita a intervenção e já substitui também aquele trecho. Então, na Avenida Artêmia Pires são apenas esses dois trechos. Outros nós já havíamos feito anteriormente, para que a gente possa se antecipar e depois da avenida requalificada a gente não tenha mais que abrir e fazer nenhuma intervenção. Isso que vem ocorrendo muito é que às vezes as obras são feitas, de repente
o subdimensionamento de algumas redes, ou sanitárias ou fornecimento de água, tem que ser quebrar tudo. Quer dizer, a prefeitura vai fazer uma grande intervenção na Artemisia Pires, portanto o caminho já estaria pavimentado. Perfeito. Então, o nosso objetivo, a gente tem tido tratativas com os representantes da Prefeitura Municipal, nesse sentido, de antecipar as intervenções na Embasa, fazer antes ou fazer durante a execução da requalificação da Artemisia Pires, de forma que, quando a obra ficar pronta, a gente não tenha mais nenhuma intervenção e evitar transtornos da população. Ô Raimundo, como que será o futuro daquele bairro do Papagaio hoje, com aquela quantidade de condomínios? Esses condomínios estão sendo construídos com procedimentos de sanitarismo, de obras sanitárias, e como é que está o dimensionamento para aquele vulcão que é hoje o Papagaio? Perfeito. Ali também, junto com o vetor aqui do bairro Sim, é outro grande vetor de crescimento da cidade. Nós estamos agora fazendo já uma avaliação e intervenção para o próximo verão, para aquela região. Ali no final da Avenida Fraga Maia, a gente tem uma estação de bombeamento que ela reforça o abastecimento para toda aquela região. Como você disse, é muito grande, para que no verão a gente não tenha problemas de abastecimento. Já em relação ao esgotamento sanitário, toda essa região aí que nós chamamos da Bacia do Pojuca, né? Feira de Santana tem 3 bacias de esgotamento sanitário: a bacia do Jacuípe, a bacia do Subaé e a bacia do Pojuca. Nós já contratamos o projeto para execução dessa grande obra. Só para você ter ideia, a cobertura de esgotamento sanitário nas outras 2 bacias, ela já ultrapassa em muito 80% de cobertura, mas na bacia do Pojuca ainda é bem abaixo. Temos nos condomínios estações de tratamento individuais, compactas, são aproximadamente 70 em toda a Feira de Santana, e o objetivo é que uma grande obra de esgotamento sanitário ela possa ser executada, né, também nessa região, no bairro ali do próprio Sim, na Avenida Artemisia Pires, Norte Cerqueira, o lado direito da Avenida Fraga Maia para cá, tudo isso aí está nesse grande vetor de expansão e dentro da obra da Bacia do Pojuca. Agora, como você situa a situação de Feira de Santana no geral, Raimundo, pelo fato que a cidade agora está se verticalizando, né? Feira de Santana foi uma cidade, até 2 décadas atrás, totalmente horizontalizada. Nessas últimas 2 décadas, Feira de Santana começou a se verticalizar com o escasseamento de áreas de terra no centro da cidade, a criação de edifícios, e evidentemente que esse é um problema que certamente deságua na Embasa. Perfeito, porque quando você tem o crescimento apenas horizontal, você faz a extensão de rede. Mas quando você tem um crescimento horizontal, a demanda por metro quadrado, o número de pessoas que habitam por metro quadrado aumenta. Então, uma rede de determinado diâmetro já não vai ser suficiente para atender mais aquela demanda. Dentro dessa intervenção que nós citamos, existe também essas intervenções para regiões aqui do centro, até do bairro Santa Mônica, que está apresentando esse crescimento vertical, a gente possa atender. É um desafio, mas eu considero particularmente que o desafio maior é o crescimento horizontal, porque a infraestrutura de expansão do serviço de rede coletora de água, rede coletora de esgoto e rede de abastecimento de água, ela é bem extensa, o investimento ainda é maior. Quando se trata de um crescimento vertical, aí a gente tem intervenções mais simples, substituir pontualmente alguma rede ou aumentar uma oferta de água através de uma estação de bombeamento em determinado ponto da cidade. Eu considero que o investimento ainda maior que nós temos como desafio é a região de esgotamento sanitário na área de expansão horizontal, como acontece aqui na região leste da cidade. Hoje você falou do bairro da Santa Mônica, que é um bairro que está se verticalizando com mais rapidez. Hoje, a infraestrutura existente hoje, ela já suporta esse crescimento? Em termos de distribuição, sim, com algumas intervenções pontuais que está aqui no nosso radar dessa intervenção que nós estamos iniciando no dia de hoje. Bom, e no geral, como é que está essa distribuição hoje da rede de águas para o município todo, de modo geral? Bom, Feira de Santana, ela sofreu nos últimos anos um grande volume de investimentos, né, nos centros de reservação. Implantamos ali no bairro do Campo Limpo o Centro de Reservação Norte. Depois, posteriormente, nós implantamos o Centro de Reservação do Leste, que fica aqui na Lagoa Salgada,
E mais recentemente, há um pouco mais de um ano, o Centro de Reservação do Tomba. Então, só para fazer um comparativo, a famosa caixa d'água do Tomba tem uma capacidade de 3.900 metros cúbicos de água, ou seja, 3.900.000 litros de água. A gente acha que é muito, mas a caixa do Tomba ela já não é mais utilizada no sistema de abastecimento. Se você somar os 3 grandes centros de reservação, dá mais de 60 milhões de litros de água, ou seja, é quase 20 vezes mais do que a caixa d'água do Tomba. Então, nota-se que o crescimento da cidade impulsionou para a necessidade de investimentos. Agora, o maior investimento é o que está acontecendo agora, que é a duplicação do sistema produtor. A nova adutora que interliga aqui Feira de Santana, desde ali do Tomba até Conceição da Feira, e a implantação da estação de tratamento de água lá em Conceição da Feira. Já temos essa intervenção e posteriormente a gente vai passar aqui para a imprensa informações dessa importante obra. Então, eu diria que em termos de distribuição e reservação, a cidade de Feira de Santana já tem estrutura adequada, com intervenções pontuais que nós estamos fazendo. Mas o grande investimento que necessita para fechar esse ciclo de investimento é a conclusão da obra de produção que já está em curso. É uma obra importante, se somar todo o investimento na produção, ela ultrapassa a cifra de 300 milhões de reais, feito com recurso próprio da Embasa e do governo do estado, e é o que vai fechar esse ciclo de investimento nesse momento em abastecimento de água. Em termos de cobertura, Dilson, a gente tem aí uma situação muito privilegiada em Feira de Santana. Nós temos uma cobertura já bem próxima do que preconiza o marco regulatório do saneamento, que é 99% de cobertura de água. Nós já temos um número bem próximo disso, com algumas extensões pontuais. O objetivo da Embasa é que, num curto espaço de tempo, a gente possa considerar praticamente o serviço de abastecimento de água universalizado aqui no município. O desafio fica agora com a expansão da cobertura do serviço de esgoto. Nós estamos iniciando uma parte agora desses 10 milhões, 7 milhões de reais direcionado para a expansão de rede de coletora de esgoto e execução de ligações de esgoto. Recebemos da Condé, e a Condé está fazendo uma segunda etapa da implantação do esgotamento sanitário ali na Lagoa Grande, e são esses investimentos que vão trazer também o esgotamento sanitário de Feira de Santana para o mínimo determinado pelo novo marco, que é de 90% de cobertura. A ideia, Dilson e ouvintes, é que a Embasa e o governo do estado possa colocar a Feira de Santana no ranking das maiores cidades do Brasil como uma das cidades com maior cobertura de abastecimento de água e maior cobertura de esgotamento sanitário. E isso a gente faz com o investimento da empresa, o investimento do governo do estado para cobertura e expansão desse serviço. Miro tem uma pergunta para fazer. Primeiro dizer que é um prazer reencontrar o Raimundo, né? É um bom tempo. E uma pergunta muito básica, você está falando agora sobre essa questão de esgotamento sanitário. E aí o Dilson falou sobre o final da Artemia Pires, lá com hoje, né, o Parque Jardim Brasil. Nós temos também lá o Parque Jardim Europa, né, mas que são, na verdade, muito próximos, embora em situações diferentes, mas geograficamente eles estão muito próximos um do outro. E eu me recordo que, inclusive, com o ex-diretor, a gente conversou até com a própria Prefeitura de Feira de Santana, no que se refere à discussão das ETs, ou seja, das estações de tratamento, principalmente desses condomínios, quando o Dilson falou sobre essa situação. Qual é hoje a situação em termos de resolução, já de que algumas também, segundo informações, teriam sido construídas de formas inadequadas também naquela oportunidade, Raimundo? É importante que a população entenda como é que se dá o processo de implantação de um condomínio em Feira de Santana na parte da Embasa. Sim. Quando o empreendedor, quando uma incorporadora vai implantar um condomínio, eles solicitam a viabilidade técnica à Embasa, se nós temos como atender com abastecimento de água e como também se dará a solução de esgotamento sanitário. Como nós não temos a rede integrada de esgotamento sanitário lá naquela região, a região já bem distante, eu acho que quase 10 quilômetros do anel de contorno, nós lançamos mão das estações de tratamento individuais, as ETs compactas, né? Essas estações, elas têm um tratamento, elas são operadas e mantidas pela Embasa, são aproximadamente 70 aqui na cidade de Feira de Santana. E nós damos essa viabilidade, o empreendedor, posteriormente, com essa viabilidade, ele apresenta um projeto, nós avaliamos esse projeto, analisamos, dando retorno, e depois desse projeto aprovado, o empreendedor implanta essa estação de tratamento sob a fiscalização da Embasa.
E nossa equipe técnica, ela tem sido, Miro, bem rigorosa nessa análise, né? Porque a gente sabe que depois que o problema está na mão da Embasa, cabe à Embasa operar e manter esse equipamento. Então, as redes compactas é um instrumento necessário e possível nesse momento. A solução ideal realmente é que nós tenhamos no futuro grandes estações de tratamento, como nós temos 2 na bacia do Jacuípe e 1 na bacia do Subaé. Essas estações, elas têm uma capacidade mais robusta, mas essas ETs, a gente tem conseguido sim o licenciamento ambiental, a gente tem conseguido operar. Vamos iniciar agora no próximo mês um novo contrato de prestação de serviço de esgotamento sanitário com equipes maiores, mais numerosa para a operação e manutenção dessas ETs. Quando o sistema de esgoto ele for sendo ampliado e chegar nessas estações, naturalmente essas estações elas vão sendo acopladas, vão ser integradas ao sistema único e vão ser desativadas, e aí a gente vai negociar, porque as áreas pertencem aos condomínios, provavelmente devolve ao condomínio, ou se for da prefeitura, devolve para a prefeitura, e é dessa forma que a gente vai proceder. Posso completar outra disso? Rapidamente? Só que foi feito também um contrato, né, de cooperação junto com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, que se refere principalmente à manutenção, à boa manutenção do solo de Feira de Santana com relação às ligações, novas ligações, intervenções, enfim. Esse processo de que forma tem sido? Porque quando surge qualquer coisa, o pessoal diz, a Embasa veio aqui e fez um buraco na porta de alguém, deixou lá, e o pessoal começa a reclamar também com relação a isso aí. Perfeito. A gente tem aí uma parceria com o município, a gente tem essa comunicação. Nós identificamos a necessidade, Miro, de todos os serviços de escavação, ele tem uma participação da prefeitura na fiscalização, até para quando uma prestadora de serviço da Embasa execute um serviço, a gente pegue a anuência do município. Nós tivemos semana passada uma reunião com a equipe da prefeitura, na pessoa da Dr. Moura Pinho, que é o diretor-presidente da AFES, que é a agência reguladora de Feira de Santana, que fiscaliza a Embasa. E a gente tem tido tratativas nesse sentido. Vamos também fazer uma substituição da empresa que hoje está prestando serviço à Embasa, uma nova empresa, ela venceu a licitação, deve começar no início do mês de agosto, e temos tido reunião para que essa nova estrutura do contrato que vai iniciar agora, ela já é muito mais adequada à real necessidade de Feira de Santana. A gente sabe que a questão da pavimentação, da recomposição é um tema muito sensível, né, para a população, né, para todos nós que moramos em Feira de Santana, que transitamos em Feira de Santana, e assim a população pode contar que a Embasa vai aumentar a sua fiscalização. No novo concurso da Embasa nós estamos recebendo mais profissionais concursados e vamos direcioná-los para a fiscalização dessas empresas contratadas e assim minimizar esses efeitos. Quem trabalha com abastecimento de água nunca está livre de eventualmente um quebramento, de um vazamento. Mas além de consertar o vazamento, o importante é o investimento que nós estamos fazendo em Feira de Santana para evitar o vazamento. E como é que a gente faz isso? Controle de pressão na rede de distribuição. Hoje, Feira de Santana tem mais de 70 pontos de monitoramento em tempo real. Nesse momento, tem uma equipe olhando 70 pontos de pressão na rede de distribuição. Para quê? Para garantir que as pressões não sejam tão baixas que prejudiquem o abastecimento, mas não sejam tão altas que gerem quebramentos desnecessários. E a gente tem reduzido o número de quebramentos. Num período como esse, do inverno, onde se chove, onde o vazamento pode se confundir com água de chuva, a gente tende a reduzir um pouco essa pressão, até mesmo porque o consumo diminui nesse período, né, mais frio do ano. Então a gente faz isso para evitar que o vazamento ocorra, e isso é bem melhor do que corrigir o vazamento depois que acontece. Okay. Estamos conversando com o Raimundo Bezerra Neto, que é o novo gerente regional da Embasa, e bom que ele conhece Feira de Santana, de Feira, não é? Fala no assunto com ele conhece tanto na função que exerce como geograficamente a cidade. Não é, mano? Isso leva vantagem a Embasa mandar um gestor que conheça a cidade, né? Para não ser pego como aquela história do ovo da Ema, não é, doutor? O senhor está lembrado do ovo da Ema? Ah, sim. Acho que a Raimundo se lembra, né, do ovo da Ema, né? Que Cássia talvez não lembre. Estação de bombeamento São Cristóvão ali também. Porque ali que tinha uma campanha política aqui entre Zé Falcão e Josué Melo. E o José Falcão, Águia
política muito grande, conhecia tudo que era buraco de Feira de Santana. E Josué se achava também que conhecia tudo. Ele perguntou: e o senhor sabe onde é o ovo da ema? Aí, Josué não teve saída. Aí ele foi explicar onde era o ovo da ema. Você nunca foi lá no ovo da ema, pois eu já fui. Ganhou a eleição com o ovo da ema. O ovo da ema mudou o destino das pesquisas naquele dia. Mas agora, nós temos aqui hoje dois grandes vetores também de crescimento. Um a gente já está consolidado, podemos assim dizer, que é a Fraga Maia. E a Norte Cerqueira, que está aí como, diríamos assim, um dos principais, seria a paralela de Feira de Santana. Como é que estão essas duas principais avenidas de feira no que diz respeito a esgoto e água? Bom, a Fraga Maia, Ana Paula até me questionava aqui, a gente sempre ouve questionamento dos empresários ali na Fraga Maia, né? É uma região onde o pessoal tem uma certa dificuldade de implantar a fossa séptica muito de maior capacidade, e ali a Fraga Maia, ela está no divisor de bacias, entre a bacia do Pojuca, do lado esquerdo de quem sai do Anel do Contorno, sentido Fraga Maia, e do lado direito, que já pega a bacia do Pojuca. Esse está nesse grande projeto que a Embasa já contratou para a execução dessa obra de esgotamento sanitário. Ali realmente, quando o projeto for concluído, nós vamos conversar com a empresa que vai executar a obra para ser um dos primeiros locais a serem implantados, dado que a Fraga Maia já é bem consolidado, até mesmo em relação à Norte Cerqueira. A Avenida Norte Cerqueira, assim como Artemia Pires, assim como ali Santo Antônio dos Prazeres, o aeroporto também está na bacia do Pojuca. Esse projeto, Dilson, ele vai designar o local onde nós vamos implantar essa estação de tratamento de esgoto da bacia do Pojuca. Né? A gente talvez tenha aí uma intenção de colocar ali perto da região também do aeroporto, um pouco mais atrás, essa estação de tratamento, que é onde os esgotos eles são direcionados de uma forma mais fácil, mas isso o projeto vai determinar de mais fácil. Mas todas essas duas regiões estão previstas nesse projeto da bacia do Pojuca, tanto a Fraga Maia quanto da parte da Norte Cerqueira. Em abastecimento de água da Norte Cerqueira, como nós implantamos o Centro de Reservação do Leste, foi implantada, quem anda ali na Norte Cerqueira lembra que antes foi implantado ali o passeio, a calçada, e entre o começo do lote e o passeio tinha um espaço. O passeio não encostava na frente do lote do proprietário. Então ali foi implantado duas linhas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, para atender a parte de abastecimento de água. Então, em termos de abastecimento de água, a distribuição daquelas regiões já está resolvida. E esgotamento sanitário vem com essa obra, esse projeto e obra da bacia do Pojuca, né? A Embasa, ela tem uma intenção, talvez, de fazer um investimento importante através de uma parceria público-privada de Feira de Santana em mais 19 municípios. Isso está em tratativas, é preciso dialogar com todos os municípios, é preciso fechar essa modelagem, mas as grandes companhias de saneamento estão fazendo dessa forma e a Embasa poderá seguir por esse caminho. Bom, para finalizar, agora está tudo no Pix com a Embasa, né? Você paga no Pix. Perfeito, essa é uma inovação que a Embasa trouxe, né, para facilitar. Hoje todo mundo está no Pix, você para no sinal, você quer comprar alguma coisa, você paga no Pix, né? Pouca gente hoje anda com dinheiro, né? E a gente o pessoal está pedindo até a esmola no Pix. Pois é. O cartão, a plaquinha lá, bota no Pix, me ajuda, tô com fome, bota no Ninguém hoje, até por questão de segurança, quer andar com dinheiro e a facilidade, né? E a Embasa também não poderia ficar de fora e implanta o pagamento pelo Pix. E a modalidade é bem simples, você entra no aplicativo do seu banco, vai pagar com o Pix, clica naquela opção de ler QR Code e o QR Code, ele está na conta da Embasa. Você lê o QR Code e ali faz o pagamento, em menos de 30 minutos esse pagamento aparece na conta da Embasa como adimplente. E aí você evita uma interrupção de fornecimento de água ou alguma notificação por inadimplência que você possa vir sofrer. A gente só recomenda que sempre quando o cliente, o usuário, ele fizer o pagamento do Pix, ao ler o QR Code e antes de confirmar o seu pagamento, verifique se o nome do favorecido está em Embasa, né, na conta do Citibank, que é o banco vinculado da Embasa que está direcionado com o Pix. Então essa nova
novo modelo para que as pessoas possam fazer. O Pix está na mão de todo mundo, a população brasileira e feirense já tem aderido nessa modalidade de pagamento e isso vai facilitar, já tem facilitado bastante aí o pagamento das nossas faturas. Raimundo, muito obrigado pelo seu... o Engenheiro Mendes, né? Tá na linha, quer fazer uma pergunta, né, Mário? É o Engenheiro Mendes? Avenida Norte Cerqueira, assim como tem... Alô, Fernando. Bom dia aí a Dilce, a equipe, ao amigo Raimundo, meu amigo Raimundo Neto. Fernando, pergunte aí, se possível, se encaixar dentro da conversa, se pergunta a Raimundo o que é que a Embasa tem de planos para reduzir a poluição no Lago Pedra do Cavalo. Ela já fez algumas obras que reduziram, mas ainda existe um volume altíssimo de poluentes que entram diretamente, ao vivo mesmo, no Lago Pedra do Cavalo. O que é um contrassenso, porque a Embasa trata essa água e bota pra gente beber, pra Salvador, pra todo lado. Então o ideal mesmo era que ela evitasse essa poluição, essa contaminação. Pergunta aí a Raimundo, quem sabe tem uma novidade boa. Grande abraço, bom dia a todos. Abraço, Mendes, satisfação falar contigo, nosso amigo, colega Mendes, além de engenheiro, um excelente saxofonista, né? Uma pessoa realmente diferenciada. Abraço, Mendes. Bom, o Lago da Barragem Pedra do Cavalo, ele tem diversas contribuições, né? Quando se trata de poluição, existem dois tipos de poluição. A poluição pontual, que é apenas um ponto de lançamento, como o nome diz, e essa é muito fácil de corrigir. Mas, na maioria dos casos, acontece uma poluição difusa. Além de lançamento de esgoto, lançamento clandestino, isso é muito difícil. O papel da Embasa, ele vai a partir do momento que implanta sistemas de esgotamento sanitário às margens do Rio Paraguaçu e ao longo da barragem Pedra do Cavalo. E aí, como a gente tem citado, a proposta da Embasa é que a gente lance um grande pacote de investimento em Feira de Santana e outros 19 municípios, que entra, por exemplo, construção da feira. Mas a Embasa como um todo, ela tem como compromisso nos municípios em que ela opera, até o ano de 2033, ela cumprir a meta de 90% de cobertura de serviço de esgotamento sanitário na sua área de atuação. E não é apenas ali no entorno da barragem Pedra do Cavalo. Tem aí ao longo do Rio Paraguaçu e outros rios que são afluentes ali do Rio Paraguaçu que acabam chegando. Mas não basta apenas ter esgotamento, é preciso ter um esforço conjunto de toda a sociedade, dos órgãos ambientais de fiscalização, ver que tipo de defensivo agrícola, que tipo de nutrientes tem chegado ali no lago, que naturalmente acaba favorecendo o processo de eutrofização, que é o crescimento excessivo de algas. Então, quando se trata de poluição difusa, é bem complexo. E a parte da Embasa é a implantação do esgotamento sanitário. Mesmo com essa poluição difusa que acontece por chegada de alguma questão ali na barragem Pedra do Cavalo, nós temos um controle rigoroso da qualidade da água bruta que nós captamos. Nós não analisamos apenas parâmetros físico-químicos, mas parâmetros bacteriológicos, analisamos inclusive a parte de agrotóxicos que chegam, e a gente pode dizer que a água que chega à população de Feira de Santana é uma água segura, é uma água que a população pode tomar sem medo, é água que eu particularmente consumo na minha casa, que dou para a minha família, que dou para os meus filhos. Então a gente tem a segurança no produto que a gente fornece. Mas a parte da Embasa é essa, a implantação do sistema de esgotamento sanitário na sua área de atuação. E esse é um grande desafio que a companhia tem. Raimundo, quero nos agradecer a sua presença aqui e disponha sempre do nosso Bom Dia Feira. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição e agradecemos o espaço. Obrigado, Cássia, obrigado também, viu, pela... Silvia também, que é assessora. Silvia também, né? Então manda aí um café da Rio Delicatessen para toda essa equipe da Embasa aí. Manda um café com leite aí para tudo, né? Por isso. Né? Muito bem. São 7h40.